Hoje no Ex Libris você vai saber quais são as obras preferidas do advogado Arruda Alvim. Ele é coordenador acadêmico da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo e recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca particular. Veja só. O advogado José Manuel de Arruda Alvim Neto é professor titular de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, lugar onde obteve a graduação e o doutorado em Direito. Arruda Alvim atua principalmente na área do direito processual civil e falou sobre as obras que foram importantes para a sua formação. Esta é uma obra que teve uma influência pesada na minha vida, de que eu tenho desde a 9ª edição até a 16ª edição. É a obra Direito Processual Civil, que foi originariamente escrita por Leo Rosenberg e depois continuada pelo professor Schwab e pelo professor Gottwald. Os dois primeiros, Rosenberg e Schwab, são falecidos. Esta obra que eu tenho em mãos é a 11ª edição, e tenho aqui presentes a 14ª, 15ª e a 16ª edição. Isto no que diz respeito ao direito processual civil, processo de conhecimento. A primeira edição dessa obra é de 1927. A última edição desta obra, ela é de 2004. Portanto, é uma obra com aproximadamente 80 anos de vida e 16 edições. É uma obra extraordinariamente densa e pode-se dizer que é uma das obras de referência no direito processual civil mundial. Essa foi uma das obras que teve um significado grande na minha formação enquanto professor de direito processual civil. E também obras de brasileiros que, de certa maneira, traduziram, digamos, o processo civil que estava assumindo vestes de cientificidade, já bem maduramente, uma vez que a chamada posição científica do direito processual civil é de fins do século XIX, então eu estou me referindo mais ou menos à altura de 1960, 1970, já estava bem maduro, como é o caso das obras do professor Moacir Amaral Santos, de quem eu fui amigo, foi professor da Universidade de São Paulo, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui está a obra em 2 volumes, na verdade é uma obra em 3 volumes, o terceiro volume não está aqui, do professor Moacir Amaral Santos, de quem eu fui amigo e que teve uma grande influência em minha formação e, de um modo geral, na generalidade da formação das pessoas da minha faixa etária. Eu tenho hoje mais de 70 anos e a época em que comecei a estudar pesadamente direito processual civil, entre os 20 e os 30 anos, esta obra teve uma grande significação. É uma obra muito clara, muito bem escrita e que procurou difundir no Brasil esta maturidade do processo enquanto disciplina científica. Há também uma outra obra, dentre dezenas de obras, eu tenho aqui uma coletânea grande atrás da minha mesa, mas há uma de alta significação de um jurista alemão, que é o professor Roberto Alexi, de que eu tenho edição alemã, tenho edição em espanhol, que é a teoria dos direitos fundamentais. Então ele procura, dentro desse tema, explicar o peso e a significação dos direitos fundamentais na Constituição, como eles se projetam no direito em geral. Eu tenho a edição original, digamos, tenho esta edição espanhola e tenho também uma edição em pocketbook desta obra, A Teoria dos Direitos Fundamentais. É uma edição de bolso desta densa obra. Um outro jurista dos mais ilustres, que foi meu professor, meu amigo, meu examinador em concurso, foi o professor José Frederico Marques.
professor José Frederico Marques tem uma obra fundamental sobre o direito processual civil, que são as suas instituições de direito processual civil. Talvez seja a obra mais significativa da passagem do fim do tratamento do direito processual civil como uma não ciência para o direito processual civil enquanto ciência. É também de se ressaltar uma preocupação do professor Frederico Marques no direito processual civil, no sentido de dar grande significação ao direito constitucional, o que, como se verificou, veio realmente evoluir profundamente até se chegar aos chamados direitos fundamentais. Então, já na edição de sua obra, de uns 40 anos ou mais atrás, ele já via este grande significado do direito constitucional. Deve-se também dizer que ele, além de um processualista ilustre, foi professor de direito processual penal, com obra significativa e também de direito penal. Então, ele, pode-se dizer, foi um jurista realmente completo. Aqui está exatamente essa obra do professor Frederico Marques. Esse, na verdade, é o meu exemplar, que eu me utilizei muito dele. Esta obra, ela foi editada, a primeira edição, em 1959. Depois teve outras edições. Ela foi, talvez, a obra mais significativa da passagem do velho direito processual civil para um direito processual civil moderno. Sublinhando-se que ela já aponta a alta significação do direito constitucional dentro do direito processual civil. O Iluminuras já está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o juiz de execução penal em Pernambuco, Adeildo Nunes. Ele vem ao programa para falar sobre seu livro, Da Execução Penal, lançado recentemente. E você também vai fazer um passeio pela biblioteca do Tribunal Superior Eleitoral. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!